Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nós vimos aí na aula sobre microfísica do poder, cujo link eu vou deixar aí na descrição, porque já faz algum tempo que eu gravei, que Foucault ele vai desenvolver a ideia de que o poder ele está inserido em toda a sociedade como se fosse uma rede. Eu falava entre as características dessa nova forma de enxergar o poder, o fato do poder não ser considerado uma coisa que a gente perde ou ganha, e que ele está imanente nas relações sociais, vindo inclusive de baixo, ou seja, das pequenas situações sociais, e que é guiado por metas, objetivos, e ao contrário do que se pensava naquela visão macroscópica do poder, né, o poder ele pode sim sofrer uma resistência. Eu falava também que Foucault afirmava que as sociedades ocidentais elas tinham três tecnologias de poder distintas, por meio das quais o poder é exercido. Não, nós teríamos o poder da soberania, o poder disciplinar e o biopoder. A palavra tecnologia pode deixar a gente um pouco confuso, porque a gente está acostumado a relacionar a tecnologia com as evoluções tecnológicas atuais, em especial aquelas ligadas às telecomunicações, como, por exemplo, celular, computador, satélites. Mas aqui, tecnologia possui esse sentido primeiro de teoria geral ou estudo sistemático sobre as técnicas, processos, métodos, meios, instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. Dito isso, então, nós vamos descrever quais seriam, então, essas três tecnologias de poder. Vamos especificar um pouquinho melhor cada uma delas. A soberania poderia, por exemplo, o que seria o poder de soberania? Olha, esse poder, ele predominou nas sociedades antes do surgimento do capitalismo, em geral com os governos monárquicos. Foucault, ele afirma que o princípio dessa tecnologia de poder era o direito do soberano sobre a vida e sobre a morte de seus súditos. Ou seja, ele tinha o poder de estabelecer leis que se aplicavam a todos os seus súditos, mas não a ele mesmo. Por exemplo, se a lei determinava que um indivíduo não devia matar outro indivíduo, vocês lembram-se no contrato social, segundo o qual o soberano é responsável pela garantia dos direitos naturais, como a vida? Pois é, a lei de garantir a vida era só para os outros, né? Aqui essa lei não se aplicava ao soberano, ele era o único que poderia tirar, por exemplo, a vida de alguém sem descumprir a lei. O soberano era aquele que tinha o poder de fazer morrer qualquer um dos seus súditos, por isso ele era também aquele que tinha o poder de deixá-los viver. A vida dos súditos era uma concessão do soberano, então aí que vem o poder de soberania, né? O poder do soberano. Mas na análise do poder da soberania, Foucault ele vai distanciar dos contratualistas como Hobbes. Porque, para Foucault, a instituição da sociedade ela não põe fim à guerra dos indivíduos, de homem contra homem. Na verdade, ela é um prolongamento da guerra. As relações políticas no meio social nada mais são do que uma guerra entre os indivíduos organizadas pelo Estado, ou melhor, gerida pelo Estado, né? Então Foucault ele vai considerar que o pacto social ele desloca só aparentemente o poder para as mãos do governante, porque como eu disse, o poder não está inserido em todas as relações sociais, então não existe necessariamente um deslocamento do poder, né? O poder continua inserido, né? Só que as pessoas ficam mais subordinadas ao poder soberano. No poder disciplinar, a segunda tecnologia, ele vai dizer o seguinte, que com o crescimento do capitalismo, você vai ter a ideia da disciplina, ou seja, que foi uma invenção da burguesia no século XVII, consolidada no século XVIII. Ela vai ser uma disciplina ligada às instituições disciplinares, nas quais os indivíduos eles são confinados, por exemplo, a fábrica, o exército, a prisão, o hospital, a escola. Nessas instituições, as pessoas elas são individualizadas. Cada indivíduo tem um prontuário no qual se anota tudo o que acontece. Por meio da disciplina, o indivíduo pode ser conhecido, controlado, explorado, tirando-se dele tudo o que pode oferecer. Isso ficou claro na obra dele Vigiar e Punir, que ficou famosa no Brasil por causa daquele filme Tropa de Elite. Segundo ele, a função da disciplina é produzir corpos dóceis, que possam ser moldados, configurados, seguindo as necessidades sociais. Assim, são produzidos corpos dos estudantes, dos soldados, dos policiais e também dos trabalhadores. Os corpos disciplinados são corpos exercitados e submissos. Aí fica claro por que esse poder surge com o capitalismo, né? Então, a disciplina ela vai aumentar a força dos corpos, orientar para a produção e vai diminuir a força dos corpos em sentido político, tornando-os obedientes. A obediência e a conformação dos corpos os tornam mais produtivos. A disciplina também é a arte das distribuições, segundo ele, porque ela distribui os indivíduos no espaço. Nesse espaço, os indivíduos eles são distribuídos segundo uma lógica organizacional.
Como exemplo, nós podemos pensar como os estudantes são distribuídos na escola, organizados por séries ou anos, por classes e grupos. Essa ação, segundo ele, vai transformar uma multidão confusa em uma multiplicidade organizada. Ele fala desses exemplos da escola na terceira parte do livro. O outro aspecto da tecnologia disciplinar é a sua ação de controle das atividades. Numa instituição disciplinar, toda atividade é controlada e esse controle começa pelo tempo. Há um momento certo para fazer cada coisa, né? Cada indivíduo aprende a controlar seu corpo, por exemplo, ir ao banheiro no horário estabelecido e almoçar no horário estipulado pela instituição e não sentir fome nos outros horários, né? Então o corpo vai ser disciplinado de modo muito mais eficiente e produtivo para o estudo, para o trabalho, assim por diante. A disciplina, por meio desse adestramento dos corpos, vai produzir indivíduos que são vigiados e controlados o tempo todo. Quando se desviam do comportamento esperado, são o quê? Punidos. A punição, então, ela tem a função de quê? De normalizar a sua ação, fazendo com que voltem a agir conforme o esperado. Então, experimente, por exemplo, chegar atrasado no serviço ou ficar no WhatsApp ali durante o expediente. Pois é, aí que está o poder disciplinar aliado ao capitalismo. Aí vem a terceira tecnologia do poder, que depende dessa segunda, né, tecnologia disciplinar. A terceira tecnologia é o biopoder. Segundo Foucault, essa tecnologia ela vai surgir depois que for consolidada a tecnologia do poder disciplinar, ou seja, por volta do século XVIII, como eu disse. Esse biopoder, como o próprio nome já diz, é um poder sobre a vida, mas o biopoder ele não deve ser confundido com o poder do soberano. Por quê? Porque não é um poder sobre a vida no sentido assim de dirigir a vida e a morte dos súditos. O poder soberano é aquele que decide sobre essa vida e a morte, mas o biopoder é aquele que procura administrar a vida de uma população. Ele é complementar ao poder disciplinar. Ele se exerce sobre os grandes grupos de indivíduos já disciplinados que formam as populações. O poder disciplinar, então, é uma condition sine qua non, ou seja, uma condição para que o biopoder se exerça. Enquanto a tecnologia disciplinar está centrada no corpo, né, e ela é individualizante, como eu disse, a tecnologia do biopoder ela é centrada na vida e ela é massificante. Ela é a base do chamado estado de bem-estar social, que se preocupa em oferecer condições mínimas de vida digna para toda a população. É por meio do biopoder que os programas de previdência social são criados para garantir a saúde, a aposentadoria dos trabalhadores, bem como sistemas públicos de saúde, que atendem a população, por exemplo, em campanhas de vacinação em massa, como forma de prevenir doenças, né? O Foucault ele vai chamar essa sociedade de sociedade de segurança. Nós poderíamos, inclusive, nesse momento, trazer como exemplo o que no Brasil a gente chama de seguridade social, segurança social, que consiste num conjunto de políticas sociais cujo fim é aparar, assistir o cidadão e sua família em situações como velhice, doença, desemprego. Então, nessa perspectiva do biopoder, o Estado ele é responsável por fazer com que os cidadãos vivam mais e melhor, evitando as mortes que considerar desnecessárias. A morte, então, se torna um problema de Estado. Só uma autoridade legalmente constituída pode atestar que alguém morreu, emitindo, inclusive, a certidão de óbito. Então, quem já passou por essa experiência na família sabe como é que é. Assim como é também só o Estado que vai emitir o quê? A certidão de nascimento. Então, é um controle sobre a vida e a morte de uma forma diferente, né? Então, na visão de Foucault, as sociedades contemporâneas, elas atuam com duas tecnologias de poder simultaneamente. Seria essa do poder disciplinar e o biopoder. As pessoas elas vivem permanentemente sendo controladas por parte dos vários mecanismos estatais. E essa disciplina lhes garante segurança e bem-estar. Aqui nós poderíamos retomar, inclusive, a ideia do contratualismo, né, no qual o ser humano abdica de parte da sua liberdade para ter seus direitos garantidos. Mas essa conexão do biopoder com o poder disciplinar, ela vai excluir explicitamente a ideia de um pacto coletivo, porque os indivíduos, ao nascerem, eles já se inserem na lógica dessas tecnologias do poder. Então, não é uma adesão livre ao contrato social. Então, eu espero que tenha sido claro e que eu quis explicar de forma bem rápida e resumida as 3 tecnologias do poder segundo Foucault. Até a próxima aula.